Iniciei a gravação, tomara a Deus que continue gravando, né? Que continue gravando. Mas sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E a pergunta que eu fazia antes de começar a gravar para os meus alunos é: o que nós estamos fazendo para a salvação das almas? Quais são as obras? Porque a gente vai ver que nós não somos protestantes, né? E inclusive os protestantes vão dizer que não precisa das obras, apenas da fé, né? Fazendo um livre exame das escrituras, rejeitando outras partes das escrituras, né? O protestantismo ele sempre tem uma exegese, uma esquizofrênica, né? Seletiva. Olha, a Bíblia diz isso num lugar, mas aí em outro lugar a Bíblia também complementa, porque a Bíblia ela não se contradiz, né? Complementa a fé dizendo também outras coisas, mas muitas vezes, como a gente viu, né? Martinho Lutero queria, por exemplo, tirar as cartas de Tiago da Bíblia, né? Dizendo que era uma epístola de palha. Porque na carta de Santiago vai falar o seguinte: mostre-me a sua fé, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Porque porque a fé sem obras ela é morta. O que nós estamos fazendo de obras para a salvação das almas? Não tem essa somente a fé. Não, Nanina, não. Fé a fé é o mais importante, é uma virtude teologal que nós recebemos diretamente de Deus. Porém, e as obras? O que a gente faz com a fé que nós temos? Olha, Deus ele tem algo para nós. E quando você descobre o que Deus tem para você, você simplesmente consegue ir de uma maneira muito natural nisso. No começo dá um pouco de medo. Eu não nasci falando catequese. O médico tirou eu do útero da minha mãe e eu já estava com isso aqui na mão. Não. Né? Não. Na minha adolescência, por exemplo, eu não estou enchendo linguiça, tá, gente? É o tema da aula de hoje. Na minha adolescência, por exemplo, eu não estava tão interessado em igreja, eu estava interessado em videogame, né, mãe? Eu jogava o dia todo. Com certeza. Minha mãe jogava videogame. Só que um dia a chave virou, um dia, vamos lá, Nossa Senhora me pegou de jeito, né? E desde então eu estou vivendo dos meus 18 anos pra cá, 17, 18 anos pra cá, uma vida de apostolado na catequese, agora com o ministério de música que o Senhor colocou na minha vida, eu aprendi a tocar violão. E engraçado que na adolescência, quando eu tentei aprender a tocar violão, eu não conseguia. Mas quando Deus colocou que isso era um ministério para minha vida, quando eu aceitei, eu aprendi violão em menos de 3 meses. Né? Porque em menos de 3 meses. Eu ainda sou muito limitado, eu estou no nível iniciante, preciso treinar bastante, mas eu peguei muito rápido, né, as notas básicas e já é o suficiente para tocar num louvor, já é o suficiente para animar. Deus ele não quer músicos extraordinários para fazer. A messe é muito grande, os trabalhadores são muito poucos. Né? É por isso, Felipe, que eu digo que você teve que aprender a tocar violão, porque às vezes não encontrava alguém que pudesse tocar o violão. E aí a gente vai, né, se virando nos 30, porque a messe é grande e os operários são poucos. E Deus sabe disso. E Deus ele nunca vai desamparar seu povo. Então ele vai dando dons para as mesmas pessoas que sempre estão ali, né? Aí eu tô na pastoral do batismo, eu tô na catequese, mas sempre lembrando que meu ministério número 1 é meu matrimônio, a minha família. Então esse é o ministério número 1, né? Mas graças a Deus a comunidade que eu faço parte, a comunidade Sagrada Família, ela é uma comunidade de família, então eu vivo esse ministério numa comunidade, então é muito bom. E por que eu estou falando isso? A gente tem que fazer pela salvação das almas. Porque olha o que vai dizer o catecismo da Igreja Católica. E depois a gente vai falar das falsas doutrinas, né? A salvação, né? Qual é o número? Catecismo da Igreja Católica, 1257.
que vai falar, adivinha só, sobre o batismo. A necessidade do batismo. E a primeira frase vai dizer o seguinte. Está com o catecismo aí? Quem tá, abre aí, página 1257. Quem não tem um catecismo, escuta bem. Mas eu falo o seguinte, por que não tem? Mais da metade do crisma não tem o catecismo ainda? Né? Vamos lá, gente. Ó, achou número 6, a necessidade do batismo? Lê pra mim. Quem achou? Eu já achei. Alguém mais achou? A Tosael achou. Pode ler, Marcelo. A necessidade do batismo. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Ele também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação daqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso, ela cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. Matusael, lê de novo a última frase. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele não está vinculado, ele mesmo não está vinculado aos seus sacramentos. Isso aqui é uma frase que eu leio sempre que eu não vou dar formação de batismo e que eu medito muito sobre ela porque ela diz sobre a salvação. Vamos agora fazer uma catequese pormenor sobre a salvação e o batismo. Então eu quero a atenção de vocês. Só existe salvação em Cristo. E a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. A patrística vai nos dizer, não sei se foi São Cipriano, eu esqueci, um padre da Igreja da Patrística vai dizer: não existe salvação fora da Igreja Católica. Não existe salvação fora da Igreja Católica. E isso é verdade. Isso é dogmático, né? A Igreja Católica é sacramento de salvação. Ou seja, aqueles que não estão na comunhão católica não se salvam. Só que isso tem sido entendido de uma maneira muito equivocada. Quer dizer que só quem vai na Igreja Católica tem a salvação? Essencialmente falando, sim, mas eu pergunto, praticamente, o que é ser na prática católico? É você adentrar numa igreja de pedra e receber os sacramentos? É complexo, porque muitos vão dizer que a salvação é somente para aqueles que são batizados dentro da Igreja Católica. Mas nós sabemos que o batismo válido é aquele que é batizado em nome da Trindade. Matusael, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E essa forma de batizar, ela se encontra também em outras denominações cristãs, como a Igreja Católica Ortodoxa, que não tem comunhão com Roma. Como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que é uma igreja protestante, que segue a heresia do calvinismo. Como, por exemplo, as igrejas batistas, que seguem o arminianismo. Ou seja, existem igrejas em que o batismo é válido. Então podemos dizer que em alguma parte elas são católicas.
pois fazem o batismo católico, que é o batismo da Trindade. Vocês estão entendendo? Então, não é, vamos dizer assim, possível que uma pessoa se salve sem os sacramentos, sem o batismo, mas quando a gente fala que não é possível, não é assim, humanamente possível. Porque sabemos que para Deus nada é impossível. E o que eu estou querendo dizer aqui? A salvação, ela está em você ser batizado na fé trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja que guarda a plenitude dessa fé trinitária é a Una Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então não existe salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, se alguém se salva fora da estrutura visível que você vê com seus olhos da igreja, de alguma forma ela foi católica, de alguma forma que somente Deus sabe. Senão nós teríamos que dizer que o senhor, eu vou inventar aqui uma coisa, o senhor Lau Minchon, que vive no interior do Nepal, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que morreu, está no inferno. Você está entendendo? Eu vou ter que dizer que, sei lá, o senhor, a senhora Van der Sar, que nasceu lá no interior da Holanda, que sempre foi protestante, sempre foi calvinista, ela morreu, e mesmo ela vivendo uma vida correta, ela está no inferno porque ela não frequentou a estrutura visível da Igreja Católica. Eu teria que dizer que todos os bebês que morrem sem o batismo, por um aborto espontâneo, ou até mesmo o crime do aborto provocado, não podem entrar no céu porque estão sem o batismo. Ora, é claro que a igreja tem um critério para avaliar as situações da humanidade, porque Cristo morreu por todos. E por isso que Cristo manda que os seus discípulos vá ao mundo todo para pregar o evangelho a todas as nações. Pregando o evangelho a todas as nações, Cristo quer que todo mundo siga a igreja visível e por ela sejam salvas. Então, ordinariamente, normalmente, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, que todo mundo vá para a igreja católica e por ela seja batizada e por ela persevere e por ela, seguindo os seus sacramentos, seja salva. É o caminho dos sacramentos. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo. Mas Deus não está vinculado aos seus sacramentos. Ou seja, Deus escolheu o caminho dos sacramentos para nós, mas Ele tem os seus próprios caminhos para salvar aqueles que não estão nessa lógica. Vocês conseguem entender? Felipe, mesmo uma pessoa professando outra fé, ela tem a possibilidade, outra fé, tipo, digamos, que crê em Deus, Deus Todo-Poderoso. Ela tem possibilidade de ser salva justamente por causa da Santa Igreja Católica, né? Vamos lá, vamos dar mais exemplos. Se uma pessoa é batizada, sei lá, numa igreja protestante e faz o bem, e o evangelho católico nunca chegou a ela, porque tem essa, o evangelho católico não chegou a ela, né? Ou seja, ela não foi evangelizada, ela está na ignorância. Realmente eles impedem das pessoas assistir outros canais católicos. Isso, se isso se verifica, se ela está numa ignorância invencível, ela não tem culpa da ignorância dela. Portanto,
ela viveu uma vida boa, honesta, seguiu os mandamentos do Senhor, protestante, eu não posso dizer que ela foi para o inferno. E é claro, e eu não posso dizer que o Matusael, eu não posso dizer que o Matusael, por exemplo, ou a Yara, morrendo, aparentemente eles morreram num estado de graça, numa santidade. Eu não posso dizer que eles estão no céu, porque eu tenho que rezar pela alma deles. A gente só tem certeza aqui de quem está no céu, quem foi canonizado, quando a igreja fala, essa aqui é santa e está canonizada. Você está entendendo? Eu não posso colocar ninguém no inferno, porque quero, entendeu? Porque, pelo que eu vi, essa pessoa não teve o batismo ou era protestante, então ela está no inferno. Eu não tenho esse direito. Vocês estão entendendo? Isso aí é algo que compete a Deus julgar. É claro que Deus nos ensinou o caminho do céu, que é o batismo, na Igreja Católica. Mas se uma pessoa não tem, se o Evangelho ainda hoje está sendo espalhado entre todas as nações, tem pessoas que o Evangelho não chegou. Então qual é o critério que Deus vai usar para essas pessoas? Qual é o critério que a igreja entende que Deus usa? Anotem aí. Lei natural. Lei natural. O ser humano, não importa se ele conheceu a Deus ou qualquer religião que seja. Lembrando, só existe uma religião que salva, a Igreja Católica. Mas o que é ser católico? É amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. É não falar o nome de Deus em vão, segundo mandamento. É não faltar à missa ao domingo, terceiro mandamento. Honrar teu pai e tua mãe, o quarto mandamento. Não matar, quinto mandamento. Não adulterarás, sexto mandamento. Não roubarás, sétimo mandamento. Oitavo mandamento, não falar falso testemunho, não mentir. Nono, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. E o décimo, não cobiçar o que é do outro. É os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, Deus escreveu para didaticamente nós olharmos e ver qual é a sua vontade. Mas esses 10 mandamentos, na verdade, eles estão escritos na natureza de todo ser humano. E nós chamamos isso de lei natural, chamamos isso de consciência. Você não precisa ir na catequese e aprender que roubar é errado. Quem já fez a experiência de roubar alguma coisa, quando era criança, sabe que você faz isso escondido. Por que você faz escondido? Porque é errado. Ninguém pode ver. Ou seja, você não precisou da catequese. A sua consciência já te disse. Se você mata alguém, você foge e se esconde para não ser preso. Por que você faz isso? Porque você sabe que é errado. Quando você é casado e vai querer olhar para a mulher do outro e tentar adulterar, você vai fazer isso escondido? Você vai chegar na sua esposa e falar: olha, meu amor, eu estou indo ali adulterar, já volto, tá bom? Você faz isso? Você é louco? Não, é errado. E você faz escondido por quê? Porque é errado. E quem está te dizendo isso é o catecismo? Quem está te dizendo isso é a Bíblia? Não, já está escrito dentro de você, você tem consciência. Ora, tudo isso, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os povos, nós que somos católicos, sabemos que nós devemos honrar o nosso Deus. Agora tem povos que não acreditam em Deus, acreditam em deuses, mas eles sempre acreditam em algo. Não existe um povo ateu, né, em essência. Eles sempre acreditam em alguma religião e que essa religião tem que ser honrada, certo? Que esse sagrado tem que ser honrado. Seja os indígenas, os aborígenes, os gregos, os romanos, eles têm essa questão de que a religião, o sagrado tem que ser honrado. Então é algo natural do ser humano. É natural. Essa relação com o transcendente.
de guardar o culto das divindades, né? Nós que somos católicos sabemos que isso é o domingo. E que é o verdadeiro culto, é o domingo. Só que outros povos não sabem disso. E honram os seus deuses de formas erradas. Porque até então não existem deuses, existe um único Deus. Mas eles estão equivocados tentando com consciência reta, seguir aquilo que eles acham que é certo. Até que chegue o evangelho àquelas pessoas e elas entendam a verdade. Vocês estão entendendo? Então, a regra é o seguinte, se o evangelho chegou até você, é a Igreja Católica que vai te salvar e pronto. Vocês ouviram o evangelho católico e não existe outra forma de vocês se salvarem. Vocês não estão mais em ignorância. Aí vocês podem me amar ou me odiar por isso. Porque eu trouxe para vocês a sã doutrina da Igreja Católica e vocês não podem dizer que ninguém te avisou. E se vocês mudarem de religião e morrerem sem se arrepender, vocês não vão ter a salvação. Porque Deus falou, eu te mostrei a verdade e você trocou a verdade por uma mixaria. Porque isso que as outras religiões são, é uma mixaria de verdade. A gente tem toda a verdade, todo o depósito da verdade, e a gente vai trocar a verdadeira fé por meias verdades. Por conveniência. Ah, porque lá na igreja evangélica ou no centro de Umbanda eu me sinto melhor. Por acaso a salvação está vinculada aos seus sentimentos? E aqueles que o evangelho ainda não chegou, aqueles que não conhecem o evangelho da Santa Igreja Católica, Deus julgará a sua consciência. E se a sua consciência segue os princípios naturais dos 10 mandamentos, essa pessoa é católica e não sabe. Ou seja, essa pessoa pratica o catolicismo. Vocês estão entendendo? Ela pratica o catolicismo. Só que ela não sabe disso. E isso quer dizer que Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo. Mas Ele mesmo não está vinculado aos seus sacramentos. Significa que Deus, Ele tem os seus meios misteriosos para salvar as pessoas que o Evangelho ainda não chegou. E a Igreja entende que parte desses meios misteriosos é seguir com fidelidade à lei natural. Assim você pode, o senhor Lau Kinchon, que morreu lá no Nepal, se ele foi uma pessoa que honrou a Deus, foi fiel à sua esposa e nunca conheceu o Evangelho, ele pode estar lá no céu. Você está entendendo? E o senhor Felipe Abreu, que foi catequista, mas foi um safado, pode não chegar à salvação, porque ele conheceu o Evangelho e não fez nada por isso. Você está entendendo? Vocês estão no time da Igreja Católica. Vocês já receberam o Evangelho e não existe outro caminho para vocês. Não existe outro caminho para vocês. Nem para mim. E eu falo, graças a Deus, porque esse aqui é o melhor caminho que tem. É o caminho que a gente tem a intercessão da Virgem Maria. É o caminho que a gente tem a intercessão dos santos. É o caminho que a gente tem a ajuda do Espírito Santo. É o caminho que a gente tem a doutrina segura dos bispos e dos papas. E eu não tem coisa melhor. Então por que eu vou querer uma coisa insuficiente? Essa é a igreja que Cristo fundou. E olha só, Catecismo da Igreja Católica 1260 diz assim, 1259, lê para mim, Matuzel, 1259. Para os catecúmenos que morreram antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Olha só, vamos dizer que aqui no nosso crisma, graças a Deus, todo mundo se batizou. Mas vamos pensar que alguém que era sem batismo vai batizar amanhã, mas de repente toma uma bala perdida. Morreu sem batismo. E agora? Felipe, Oi. o Renan vai se batizar amanhã. Ah, Deus seja louvado. Então vamos torcer para nenhuma bala perdida pegar aí. Mas vamos dizer que pegue. Se ele está arrependido dos seus pecados,
se ele está preparado, aqui nós temos o ministério do batismo de desejo, desejo de batismo, que está descrito, que eu não pedi para o Matheus ler, no 1258. No 1258 está escrito esse nome, desejo de batismo, que vai batizar a pessoa no seu próprio desejo. Eu quero ser batizado e morri antes. Ora, você morreu na fé. E esse desejo de ser batizado é suficiente para te salvar. Entendeu? E as crianças que morrem sem batismo? Catecismo da Igreja Católica, 1261. Lê para mim. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos, 1 Timóteo 2:4, e a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeças. Marcos 10:14. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Olha só. Crianças mortas sem o batismo. Porque, ó, aqui em cima, que a gente falou sobre a questão de morrerem os adultos que estavam se preparando para se batizar. Então, eles queriam a fé. E as crianças que não têm a fé ainda por incapacidade de razão, que elas não... o que acontece no caso de um aborto espontâneo, ou de um aborto provocado, ou de uma criança que morre antes do batismo? Ela não tem a fé ainda por ela tem a fé dos pais. Então, esses se confiam à misericórdia do Senhor. Aí o pessoal fala, que coisa, como assim se confiam à misericórdia do Senhor? Não entendi isso. E tem coisa melhor que a misericórdia do Senhor? Né? Tem coisa melhor que a misericórdia de Deus, que é infinita, ampla, bondosa? Existem várias doutrinas para as crianças que morrem sem o batismo. A primeira dela é a doutrina do limbo, né? Essa não é uma doutrina reconhecida pela Igreja, tá bom? É uma hipótese teológica. E essa hipótese teológica diz que as crianças que morrem sem o batismo não podem ir ao céu porque elas não têm fé. Mas elas também não podem ir ao inferno. Então elas vão ficar num estágio intermediário eternamente. Tem a hipótese teológica, que é do Papa Bento XVI, que essas crianças são salvas pela misericórdia e por sua inocência. E eu sou adepto dessa hipótese teológica, né? E tem uma que é do Padre Léo, que é... Eu sei que tudo aquilo que os santos falam nem sempre é doutrina, tá? Mas é um pensamento religioso e piedoso, que ele diz que as crianças que morrem pelo crime do aborto, ou seja, abortos provocados, além de elas serem salvas pela misericórdia de Deus, elas são mártires porque elas são semelhantes àquelas crianças que Herodes matou para tentar matar Jesus. Elas são mártires porque o aborto ele é vamos dizer, uma afronta a Deus e a Santa Igreja, e as crianças que morrem em abortos provocados, elas são mártires. E como a doutrina da Igreja diz que os mártires vão ao céu imediatamente, essas que são abortadas vão ao céu imediatamente clamar diante de Deus Todo-Poderoso, a justiça pelo sangue inocente derramado. Mas isso aí é uma opinião teológica, tá bom, gente? O que é doutrina? A doutrina diz que essas crianças estão na misericórdia do Senhor. E é claro, eu acredito que o Senhor Deus não deixaria que essas crianças inocentes, que mal nenhum fizeram,
porém morreram no pecado original, né? É que tem esse problema teológico, elas morreram no pecado original. Eu acredito de que, de alguma forma, como Deus ele não está vinculado, como a gente leu, ao sacramento, o sacramento do batismo serve para nós. Mas Deus ele pode salvar por outros caminhos que só Ele conhece. E eu acho que Ele tem um caminho que só Ele conhece para as crianças que moram sem batismo. Qual caminho é esse? Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Deus. Tá bom? A gente assim, tem muitos mistérios que a gente ainda não conhece, né? Exatamente. A revelação de Deus, Ele revelou o essencial para a nossa salvação, tá, gente? Ele revelou o essencial para a nossa salvação. Eis a santa doutrina da Igreja Católica. Eu vou falar o que é católico agora. Eu, Felipe, não sei se vocês, mas eu, Felipe, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e no seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, meu Senhor e meu Deus, feito carne, Jesus Cristo, foi crucificado por nossa salvação, morto na cruz, pagou o preço do pecado de Adão, ressuscitou ao terceiro dia, e assim também nós ressuscitaremos um dia com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição, subiu aos céus e à direita do Pai, Ele governa e reina para sempre. Seu reino não terá fim. Ele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Cristo, Ele é Deus eterno, junto com o Espírito Santo. Cremos na fé trinitária. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E um dia Ele virá nos julgar. Um dia Ele voltará. Ele julgará os vivos, quem vê a vinda de Jesus, e os mortos. Eu creio no Espírito Santo de Deus, porque eu creio que eu não daria essa aula se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Creio que Ele é o Criador, Ele é a ação de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu creio na Santa Igreja Católica, que é a igreja que professa tudo isso e que me ensinou isso, a depositária dos 7 sacramentos, a administradora do sangue de Cristo. A Santa Igreja Católica é aquela que tem a plenitude da fé por inteira, completa e suficiente. A esposa de Cristo. E a Igreja Católica é una. Creio na Santa Igreja Católica una. Existe uma Igreja Católica. Eu creio na comunhão dos santos, que aqueles que morrem não dormem. Eu creio que aqueles que morrem na graça do Senhor estão no céu intercedendo por nós e nós pedindo a intercessão deles e a comunhão dos santos. Na Santa Igreja Católica eu creio, na comunhão dos santos eu creio, na remissão dos pecados, que meus pecados são perdoados toda vez que eu me confesso e que são perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Na ressurreição da carne, um dia irei ressuscitar com um corpo glorioso. E eu creio na vida eterna, que a vida não acaba aqui. Essa é a minha fé, gente. É a de vocês? Vocês creem nisso? Então vocês são católicos. E a partir de agora, nós iremos ver que as falsas doutrinas, falsas porque falsas para nós, porque a partir do momento que nós católicos temos consciência da nossa fé, olhando essas doutrinas, elas vão contradizer os nossos dogmas. Tudo que eu falei aqui na nossa profissão de fé, o creio, se você quer ver tudo com mais detalhes, o creio niceno constantinopolitano, aquele enorme, você dá uma analisada, né? Essas falsas doutrinas vão dizer o que é contra da nossa doutrina. E
Ao ler essas falsas doutrinas, nós iremos fazer então um paralelo. Eu vou dizer o que ela contradiz o nosso credo. Qual é a parte da nossa fé que elas contradizem? Aqui, quer dizer que se não tem uma falsa doutrina... Aqui a gente pegou algumas de exemplo, senão eu ia fazer tem um livro aqui em casa, do professor Felipe Aquino, chamado Falsas Doutrinas. Só que eu não vou pegar lá. Ele coloca todas as doutrinas e religiões que ele conseguiu reunir, que são contra a doutrina da Igreja Católica. Certo? Só que tem falsa doutrina pra caramba, e cada dia é criada uma. Então, pessoal, será que isso é uma falsa doutrina? A análise que você tem que fazer é a Igreja Católica, não é? Então é. Ok? E a Igreja Católica Apostólica Romana, né, gente? Porque tem Igreja Católica Apostólica brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática, Igreja Católica Apostólica, sei lá o que são falsas igrejas católicas. Produto pirata, Igreja Católica da Shopee, tem um monte. Então a gente vai ver. Né? Vamos lá. Espiritismo, lê pra mim. Pode ser você, mãe. Sim, peraí. A gente tá lá na fotinha, tá, gente? Espiritismo. Fundada por Allan Kardec, nasceu em 1857, se considera a terceira revelação. A primeira a Moisés, a segunda a Jesus Cristo e a terceira através dos Espíritos. Acreditam conversar com os Espíritos e não dão valor à Santa Palavra de Deus. Acreditam na reencarnação. Também não acreditam na Santíssima Trindade, e sim no Deus Uno. Se tiver algum espírita vendo isso, eu não estou te atacando, tá bom, irmão? Eu estou aqui usando o espiritismo para dizer aos meus irmãos católicos por que eles não podem ser espíritas e ser católicos ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Dado essa vênia, porque para nós católicos o espiritismo é uma falsa doutrina? Porque eles, primeiro, eles acreditam que há uma terceira revelação. Ou seja, que teve uma revelação com Moisés, outra com Cristo, e agora uma terceira revelação através dos Espíritos, né? Isso é uma heresia, porque Cristo ele trouxe a plena verdade para a humanidade. E essa verdade, essa revelação, ela termina com a morte do último apóstolo, que é São João, da qual a fé apostólica, a fé que os apóstolos receberam de Cristo, ela não é acrescentável, nada se acrescenta de novidade depois disso. Então nós vivemos a fé cristã, que é a fé apostólica. Ok? E que, agora tem uma nova revelação. Não. Até as aparições de Nossa Senhora, a igreja vai ver se elas são verdadeiras ou não, se elas estão tentando acrescentar, se elas falam, se a Virgem Maria aparecer falando coisa que não é da revelação, não é a Virgem Maria. Não pode ser. Então é uma falsa aparição. Como a gente conhece tantas, né, mãe? Tem muitas. Que eu não vou entrar aqui nisso. Mas, se a Virgem Maria aparece dizendo as coisas conforme está na Bíblia, conforme está na tradição da igreja, então nós temos uma verdadeira aparição da Virgem Maria. E olha lá que a gente tem que ver se não é da cabeça do vidente, entendeu? A igreja é muito criteriosa. A igreja é muito criteriosa. Ora, o Espiritismo, ele fala que é uma terceira revelação que é através dos Espíritos. Para eles é a doutrina reencarnacionista, né? Tem várias religiões reencarnacionistas, né? Mas a do Espiritismo, ela diz que quando morremos, nós reencarnaremos em outro corpo, né? E o Espiritismo, ele é uma doutrina tão satânica, satânica mesmo, porque faz com que as pessoas pensem o seguinte: ora, essa vida eu pequei muito, né? Na próxima eu me converto. Não tem próxima, não.
Não tem reencarnação. Só que o espiritismo ele é muito assim aceito pelo povo brasileiro por causa de uma coisa chamada Rede Globo, nas suas novelas, né? O espiritismo kardecista ele tem, por conta da Rede Globo, ele se espalha pelo Brasil, né? Existe um livro que eu tenho aqui em casa chamado A Grande Barreira, que foi feita por um ex-espírita, um ex-médium espírita, que ele vai dizer, dentre outras coisas, que os demônios ajudam você os demônios, eles falam para as pessoas, porque tem muitas pessoas que acreditam no espiritismo, porque elas chegam lá e o médium começa a falar detalhes que só ela e a pessoa que morreu sabia. Aí ela acredita que os mortos estão falando com ela. Os mortos não falam com a gente. Os mortos não falam. Deus às vezes permite que uma alma do purgatório apareça para pedir oração, muito raro isso acontece, ou às vezes permite que um santo canonizado apareça, né, em alguma aparição, mas isso é permissão divina. Agora os mortos não falam com a gente como se fosse só pegar um número de telefone e ligar. Isso que os médiums fazem, né? Você chega lá e fala, eu quero falar com meu tio que morreu. Aí vai falar coisas que só você e seu tio sabiam. Como que você sabe disso? Como que os demônios eles observam as coisas, eles veem as coisas e falam, e usam disso para persuadir as pessoas de que aquilo ali é uma experiência real. E isso um ex-médium disse num livro chamado A Grande Barreira. Esse livro deve estar esgotado. E eu tenho aqui em casa, vou guardar as 7 chaves. Né? Outra coisa. Quando os espíritas também, eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui só para falar do espiritismo, porque é uma doutrina satânica mesmo. Né? Eles vão pregar que não existe um Deus trino. Que Deus é uma força natural, né? É um Deus uno, né? E que você vai reencarnar quantas vezes for preciso até você chegar a um estado de iluminação. Quem é Jesus Cristo para ele? Um espírito iluminado, que reencarnou várias vezes e chegou na sua vida a um grau alto de iluminação. E é por isso que ele é um espírito iluminado. Certo? E ele não precisou mais reencarnar. Apesar que tem espíritas aí falando que é a reencarnação de Cristo. Já ouviu falar de um louco chamado Henri Cristo? É caricato, o cara é um meme, né? Mas até o cara é um meme, né? Mas Henri Cristo fala que é a reencarnação de Cristo. Né? Que deve ter alguma doença psicológica, mental, porque ele realmente acredita que é Cristo. Né? E ele tem vários seguidores, né? Poucos não, ele tem vários seguidores. Financiadores, inclusive mulheres que vivem lá como freiras para ele. Olha só, os falsos pastores e os falsos profetas, né? E uma pessoa pode nascer espírita e se salvar, aí vai ser aquela regra da consciência, certo? Agora, um católico que sai da igreja católica e se torna espírita, olha só, você é um apóstata. Você está trocando a sã doutrina por uma falsa doutrina. E você não está na ignorância, você recebeu catequese. Certo? Outra coisa aqui sobre o espiritismo, eles não... Oi. E se a pessoa receber uma péssima catequese e ela muda de religião por falta de entendimento, hein? Acontece bastante. Né? Mas aí quem sou eu para analisar o grau de catequese da pessoa? Quem sou eu para olhar um catequista e falar péssimo catequista? Porque às vezes até uma péssima catequese dá fruto. Certo? Até um catequista da teologia da libertação pode fazer a pessoa acreditar na Trindade, entendeu? A questão tem que ser uma péssima catequese mesmo, assim, tipo uma catequese criminosa, né? E existe. Eu sei que se o Brasil fosse um país confessional, se eu fosse alguém da política, eu ia criar um crime, prisão para péssima catequese. Tinha que prender, entendeu? Tinha que prender e fazer esses catequistas estudar na cadeia a catequese de verdade, só sair de lá quando aprendesse a doutrina certa.
Tô brincando, Eu gente. estou falando isso porque eu já ouvi heresias em formação de catequistas. Formação de catequistas. Já ouvi heresias. Eu saí de lá com os cabelos em pé. Então, Né? Assim, pensando, meu Deus, como pode ser possível? Daí a gente vê que a salvação das almas corre muito perigo quando cai em informações erradas em seus ouvidos, né? 4 minutos, né? Vamos trocar de sala já, para não ficar no perigo? Vamos. Vamos lá, vamos trocar de sala, gente. Vou mandar o outro link já. Quanto que é? Não sei, ó, vem ver. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida sobre espiritismo? Já percebeu como que aí as pessoas brincam, né? Não, na outra encarnação eu era um príncipe. Já percebeu? Eu era uma princesa, né? E engraçado que na outra encarnação a gente só era uma pessoa importante, né? Ninguém era um escravo, né? Ninguém era um camponês. A gente sempre era pessoas importantes, né? E fora que no espiritismo tem umas pessoas que não são controladas pelo demônio, elas são só charlatãs mesmo. Só charlatãs. E nesse livro do espiritismo tem uma questão que fala que Chico Xavier, já ouviu falar? Chico Xavier. Esse cara era um 71, né? Vamos dizer assim. Não, ele realmente tinha dons espirituais, só que como que ele foi parar no espiritismo, ele recebeu um péssimo conselho de um padre, né? Que não entendendo os dons espirituais dele, ele poderia ser uma pessoa que poderia usar esses dons espirituais na Igreja Católica, né? Ou seja, fazendo recebendo profecias do Senhor, né? Fazendo o bem, né? Ele acabou sendo um dos pilares do kardecismo brasileiro. E inclusive ele recebia mensagens que eram realmente de cunho sobrenatural, preternatural, né? Porque sobrenatural é só Deus, preternatural, ou seja, com auxílio dos demônios, né? Vamos lá. Ubanda. Matuzel, você lê pra mim? Não esquece de abrir o áudio, tá? Tá. Umbanda teria surgido na década de 30
conhecido como Baixo Espiritismo, tendo como fundador o capitão José Pessoa. Espírita kardecista, os umbandistas se consideram a quarta revelação. É uma religião pagã com crenças condenadas pela Bíblia. E assim, vamos lá, vamos falar agora da Umbanda e também do Candomblé. Candomblé é de matriz africana, né? Mas vamos lá. A Umbanda, ela se acredita a quarta revelação. Ou seja, depois do Espiritismo tem a outra, hein? Né? Mas deixa eu ver se confere algumas informações. Deixa eu ver fundação. Quando foi criado o Umbanda? Deixa eu ver aqui, Candomblé. Só pra mim não falar besteira. Então vamos lá. O Candomblé foi fundado no século XIX, é a religião dos escravos, né, que misturavam elementos africanos com elementos católicos, e a Umbanda ela é chamada de Baixo Espiritismo, pois mistura o espiritismo com os elementos africanos também. Ou seja, a Umbanda se diz a quarta revelação. O que ela tem contra a fé católica? Então, se tiver alguém da Umbanda ou do Candomblé, a gente não está atacando a sua fé, a gente está falando as diferenças que doutrinais entre uma e outra, tá bom? Eu gosto de uma coisa no Brasil, da liberdade religiosa. Eu gosto de que os umbandistas tenham o direito de exercer suas crenças, que os católicos... Por quê? Porque assim os católicos também vão ter a liberdade. Se a gente proíbe uma religião de acontecer, abre precedente para que com os mesmos argumentos proíbam a nossa. Entendeu? Então, a liberdade religiosa tem que ter. Não é correto o católico que faz isso, está pecando, né, entrar num terreiro e sair chutando as coisas. Isso não é correto. Não é assim que a gente converte as pessoas, com violência, né? Então, não é assim que nós devemos agir. Ouviu? Mas, se a pessoa falar, todas as religiões são iguais, a Igreja Católica é a verdadeira e a sua é falsa. Eu não queria falar isso, mas já que você perguntou, né? E por que é falsa? Pode não ser falsa para você, mas para católicos ela tem a falsidade, pois, além de acrescentar uma quarta, né, revelação, quantas revelações esse povo vai fazer, né? Acredita na reencarnação, no caso do Candomblé, acredita nos orixás, né? Acredita que não existe um Deus uno, que as forças da natureza são divinas, né? Então, os deuses, né, os orixás, né, que falam dessa religião, eles são forças da natureza que são adoradas, né? É como se você adorasse a chuva ou adorasse as águas, né? Vamos pensar aí na Yara, né? Yara, não você, né? A Yara é a entidade, né, da Umbanda, né? Ou da Iemanjá, né? Ou seja, são adorações que são feitas a entidades da natureza. E nisso está totalmente fora do nosso credo, porque nós acreditamos num Deus trino e não existe outro Deus além dele. Mas o que confunde muitos brasileiros é o uso das imagens católicas, que essas imagens católicas elas são usadas somente na sua estética, porque na essência eles dão imagem aos orixás. Então São Jorge é o orixá Ogum, né? É a entidade Ogum. Né? Ou seja, São Jorge, um soldado romano do século II, III, que morreu mártir, é relacionado como uma entidade da Umbanda. Ou seja, essa mistura muito louca que eles fazem, né? E que na época dos escravos fazia sentido, porque os escravos eles tinham dificuldade de fazer com que a sua religião africana, né, porque era proibido os escravos exercer a religião africana deles, aquelas que eles trouxeram da África. Então, só era permitido eles terem acesso aos objetos religiosos católicos. Então, eles pegam os objetos religiosos católicos e atribuem a eles o conteúdo da sua religião.
Isso chama sincretismo religioso. E nesse sincretismo religioso eles fundam, né, o candomblé, e em 1930 é surgido também a Ubanda, né, que são essas religiões de matriz africana. Essas religiões de matriz africana, Ubanda e candomblé, não tem nada a ver com o catolicismo, só a estética, a imagem. Só que essas imagens, elas não têm, eles não são veneradas com sentido católico, mas com um sentido de idolatria a entidades da natureza que eles chamam de orixás. Então não tem nada a ver. Ou você é umbandista ou você é católico. Apesar que lá na Bahia os padres abrem a porta da igreja, entra mulher girando com a Bíblia, né? E entra, eles comungam. Por quê? Porque a droga da teologia da libertação trata de um diálogo interreligioso falso. O diálogo interreligioso e o ecumenismo, eles não são para você misturar as religiões, né? São para que tenha um verdadeiro diálogo, para que as pessoas se convertam na verdadeira fé, né? Uma forma de diálogo. Mas não é simplesmente aceitar todas as fés como válidas, né? Os Mormons, vamos ler. Peraí. Mormons gostam de ser chamados de santos dos últimos dias. Seu fundador foi Joseph Smith, no século passado. Segundo ele, um anjo apareceu e ele corrigiu os erros da Bíblia. Preciso comentar? Precisa? Preciso comentar? Ou seja, um anjo apareceu para ele e falou, ó, a Bíblia está errada, vamos corrigir os erros da Bíblia? Ele criou uma seita chamada de Santo Sétimo Dia, e eles não são cristãos, porque eles não acreditam na divindade de Cristo, certo? E eles têm um livro lá diferente, uma Bíblia lá deles, que é chamada de Livro dos Mormons. Eles são aquelas igrejas que tem sabe aquela... Já foi que elas são iguais, todas elas são iguais sempre. Sempre elas são iguais, qualquer lugar que você vai é igualzinho, a mesma cor. Elas têm um lado esquerdo e um lado direito, um corredor que liga os dois e uma lança pro céu, assim. Tem uma aqui na tipo uma agulha, né? Aqui perto de casa tem uma, lá na Avenida Carlos Riviero tem uma igreja mormon, né? A Yara e o Arnaldo sabem onde é, ali perto do posto de saúde, lá pra cima, subindo a Carlos Riviero, lá tem uma igreja mormon, né? E eles são pessoas, gente finíssimas, são pessoas educadas, tranquilas, e eu acredito que uma pessoa que nasce mormon, ela, se seguir a regra da lei natural, vale para todas as religiões. Agora, um católico que deixa a igreja católica para se tornar mormon, porque acha que a Bíblia está errada, que a igreja está errada, e que na verdade foi Joseph Smith, no século XIX, finalmente, que teve a verdadeira revelação de Deus. Não, né, gente? Então, todo mundo que veio antes dele viveu uma vida errada, né? Então, vamos lá, né? Mon. Vamos lá pro Mon. Mon foi fundada em 1954, conhecida como Igreja da Unificação. O livro principal deles não é a Bíblia, mas sim um livro que se chama Princípios Divinos. Ensina que Jesus fracassou em sua missão e que Mun veio para inaugurar o reino de Deus entre os homens. A terra prometida deles é a Coreia, e que os Estados Unidos sairão, que dos Estados Unidos sairão a salvação do mundo. Ué, pra quem não tá vendo minha cara, Jesus fracassou, segundo Mon. E é ele que vai trazer o livro da revelação. É uma seita coreana, a Coreia é a terra prometida. E dos Estados Unidos vai sair a salvação do mundo. E ele não lê. Felipe, vou ter que dar uma saidinha, rapidão. Tá. Eles não leem a Bíblia, eles leem o livro dos princípios divinos.
Ou seja, não tem Bíblia, não tem revelação, Jesus fracassou. Preciso dizer o que é incompatível com a fé católica, é isso? Essa aqui é legal, hein? Seixonoye. Lê pra mim, Matusael. Agora vai. Tem como fundador Masaharu Taniguchi, a partir de 1930. Acredita na reencarnação. Esta seita que é uma síntese do cristianismo, budismo e shintoísmo. A Seishonoye julga-se superior ao cristianismo. Seixonoye, ela vai pegar as religiões, várias religiões, né? O budismo. O budismo, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele está na outra folha. Não. O budismo, é importante falar que é uma religião que cresce muito no Brasil. Ele é uma religião que não acredita em Deus, acredita que na força do universo, né? E que nós devemos chegar a um estado que chama-se de nirvana, né? O que é o nirvana? O nirvana é um estado onde que você consegue se esvaziar totalmente, é uma religião bem meditativa, tá? Você chega a um estado de meditação tão grande que você não sente nada. Ou seja, você não sente nem paz, não sente nem paz, e nem ódio, nem amor, você fica esvaziado. E quanto mais você cresce, né, nesse nirvana, você pode chegar ao estado de Buda. Ou seja, Buda não foi uma pessoa, mas foi várias pessoas, certo? Você tem Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda, e você tem o Buda chinês, então você já percebeu que tem o Buda magrinho, é o Siddhartha Gautama. Foi o primeiro que chegou no estado de Buda, né? E você tem o Buda gordão, né, o chinês, que foi outro Buda, né? E o budismo ele surgiu bem antes do cristianismo, bem antes. Então dá para passar um pano para eles, né? Porque eles têm, o budismo realmente ele tem essa intenção de você não fazer um mal a ninguém, né? Mas o que não concorda com o cristianismo? Que você tem que reencarnar várias vezes para cada vez, em cada reencarnação, você crescendo espiritualmente até que você torne um Buda. Para os budistas, Jesus foi um Buda. Ou seja, uma pessoa, um líder espiritual de paz interior tão grande que ele era um Buda, né? E você vai reencarnando até você também se tornar um Buda, né? E já preciso dizer o quanto que isso é contra o catolicismo, porque o catolicismo ele vai entender que a oração a Deus ela não é um total esvaziamento de sentimentos, né? Que na verdade a oração a Deus é um diálogo com uma pessoa que é o Senhor. O Senhor Deus ele é um Deus pessoal e não uma energia que você tem que se conectar, né? Vamos lá, e isso é uma coisa que o Seixonoye vai misturar budismo com shintoísmo. O shintoísmo é aquela religião do yin yang, que todo mal tem um bem, todo bem tem um mal, as energias da natureza, o mal é bom porque ele tem uma função, o bem ele também tem uma função, e não existe nada que é totalmente mal, nem nenhum bem que seja totalmente bem. Isso é uma heresia porque coloca o bem e o mal como forças equivalentes, e nós sabemos que o mal ele é uma invenção diabólica, né? É uma invenção de Lúcifer, ok? Então, o shintoísmo, ele não comunga com o cristianismo justamente porque Deus, nosso Deus cristão, ele é o sumo bem. E o bem, ele é infinito. O mal é uma gotinha comparado ao bem. Então não são equivalentes. Além de acreditar em reencarnação. E eles misturam isso com o cristianismo. Faz essa mistura tudo, shintoísmo com o budismo e cristianismo, e formam o Seishonoye, né? Tem um templo Seishonoye na Conceição, perto de Jabaquara. E quando você passa na frente, você até pensa que é uma igreja católica. Tem imagem de santo, tudo mais. Por quê? Porque esse aí é uma seita perigosa, porque esteticamente quem olha pensa que é uma igreja católica. Certo?
Ah, os meus amigos. Eu amo essas pessoas. Eles são demais. Eles fazem você ter, não ser apegado ao sono. Logo cedo eles estão querendo convencer você sobre a mensagem de Jeová. Leia para mim. Jeová. Esse aí, eles são muito gente boa. Eu não conheço um testemunho de Jeová que seja uma pessoa ruim. Tipo assim, eles são muito gente boa. Todos eles. Só que infelizmente eles estão num erro grande, né? Terrível. Vamos lá. Testemunha de Jeová. Seu fundador é Charles Taze Russell, em 1872. Afirmam que Jesus não é Deus, afirmam que o Espírito Santo não é Deus, mas uma força ativa de Jeová. Afirmam que não existe inferno nem a Santíssima Trindade. Então, o Testemunho de Jeová, ele é mais uma interpretação da Bíblia feita por um protestante. Obrigado, Lutero, por isso, né? Porque, ó, um cara estudando o grego, ele vai se deparar com a sigla IAV, né? Que é, na verdade, Y, H, W, né? E em hebraico, quando você vai traduzir isso para o português, você tem várias variações. Pode se traduzir como Javé, pode se traduzir por Yeshua, né? Pode se traduzir por Javé, Yeshua, a gente prefere chamar de Javé, Iavé, né? E ele vai dizer que não, o pessoal entendeu errado, que o significado é Jeová. Mas isso é o menor dos problemas. É que para ele, seguindo a interpretação dele, esse cara ele disse o seguinte, que não existe inferno, e ele vai fazer uma interpretação do livro de Apocalipse que vai dizer o seguinte, que João vai ver um número de 130 mil no paraíso, e para eles vai ser isso, 130 mil pessoas que vão ser salvas. E as outras? Vão para o inferno? Não, porque também não existe inferno. Vai ter aquele reino de Jeová aqui na terra. E já viram aquelas imagens de testemunho de Jeová? As crianças tudo felizes, né? A onça, né? Eles acreditam como que Deus vai fazer uma utopia aqui neste mundo material e 130 mil pessoas vão reinar com Jeová lá no céu. E Taze Russell, ele fez uma mansão lá nos Estados Unidos, né? Porque ele falava que os profetas iriam ressuscitar e iriam morar na casa dele. Criou uma editora, que é aquela editora que faz os panfletos da Testemunha de Jeová. Só que os profetas não ressuscitaram. Muito menos foram morar na casa dele. E ele falou o seguinte, já que os profetas não vieram, talvez eles virão no futuro, eu cuido da mansão, tá bom? Eu fico aqui na mansão, eu vou morar aqui, humildemente aceito esse cargo. Tá bom? Aí, né, os testemunhos de Jeová, eles têm um ótimo trabalho jornalístico. Ótimo assim, no sentido que eles são muito eficientes em fazer panfletos, em traduzir, mas também a sua insistência de bater de porta em porta. Mas é meio sinistro assim, que eles levam uma... como eles interpretam a Bíblia do jeito que eles querem, eles são contra a transfusão de sangue, né? Eles são contra se uma pessoa da família ela não quer ser testemunho de Jeová, ela é expulsa da família, certo? Eles não comemoram aniversário. Eu tenho um aluno na escola que eu dou aula, que quando é aniversário e o pessoal traz um bolinho para a sala de aula, ele tem que sair, ele não pode comemorar aniversário nem dele, nem de ninguém. Nem Natal, nem nada. Nem nada. A gente tem parentes que são testemunhos de Jeová e a gente sabe como é, né? E eles até que eles ainda vão nas festas lá em casa, né, mãe? Eles ainda aparecem nas festas, escondido, né? Uhum. Então eles, com muita moderação... também não aceita órgão, né? Doação de órgãos. Não podem doar nem receber doação de órgãos. É um direito deles, tá? Eles podem assim crer. Eu não estou aqui querendo criticá-los pessoalmente.
Todos os testemunhos de Jeová que eu conheço são ótimas pessoas. Só que para nós católicos o perigo está nessa... Eles não acreditam na Trindade, eles não acreditam que Jesus é Deus, certo? Para eles Jesus é um filho de Deus, um profeta, eles são semi-arianos, né? Aquela heresia que nega a Trindade, eles não acreditam na Trindade e tudo mais. Esses aqui são perigosos, tá? Eles acreditam que Maria teve 12 filhos. Então, porque eles interpretam ali a palavra irmãos na Bíblia como se fossem irmãos de carne de Jesus. Então, uma coisa horrorosa, né? Horrorosa, né? Que eles fazem de interpretação da nossa fé, né? Da Bíblia, né? Vamos lá. Leia para mim maçonaria. Trata-se de uma sociedade secreta de origens obscuras. Nasceu na Idade Média, em junho de 1717, em Londres. A maçonaria é anticristã. Chamam a Deus de o grande arquiteto do universo. Um católico nunca pode ser um maçom. A maçonaria vem a ser uma falta grave, impedindo a pessoa de se aproximar da mesa da comunhão eucarística, pois estão em pecado grave. A maçonaria, ela é uma seita secreta que une pessoas de várias religiões, ou seja, você pode ter na maçonaria evangélico, não deveria, mas tem católico maçom e é proibido, como a gente acabou de ler, e tem ateu, tem judeu, tem muito judeu na maçonaria, inclusive. E qual que é a questão? Eles acreditam que a verdadeira doutrina é a doutrina deles, que é uma doutrina que vê as religiões como manifestação de um Deus arquiteto. Para eles, Deus é o grande arquiteto do universo, ele criou o universo e depois foi passear, foi dormir. O nome disso chama-se deísmo. Deus criou o mundo e deixou a criação se vira, entendeu? Deus ele não interfere na criação. Eles são deístas. E por conta disso, eles acreditam que a união dos homens, e essa união dos homens em irmandade vai fazer com que o mundo se torne melhor. E o que é anticatólico nisso? Justamente não reconhecer a doutrina da igreja como a verdadeira e de falar que Deus é um criador, um arquiteto que criou o mundo e foi embora passear, dormir. E é anticristã porque para a maçonaria é a igreja católica que atrapalha seus planos. Como a maçonaria tem esse desejo de ser a grande responsável pela organização e o progresso do mundo, unindo pessoas, não tem pobre na maçonaria não, unindo a elite intelectual e religiosa do mundo em um único lugar para seguir a sua doutrina e as suas regras, a igreja católica é uma igreja católica que está no mundo todo e ela combate a maçonaria no mundo todo. Então o maior inimigo da maçonaria é a igreja católica. E engraçado que a maçonaria ela é condenada pela igreja católica formalmente desde o século XIX. E ainda tem católico que vai para a maçonaria, inclusive padres que celebram missa em altar de maçonaria. Tem maçonarias que tem vários tipos de maçonaria. A gente não pode dizer, eles não têm igrejas, tem lojas, né? Lojas maçônicas. Tem maçonarias que mexem com o tinhoso, que mexem com realmente coisas malignas. Não são todas, tá? Se um dia a maçonaria te convidar para você entrar, fique feliz por uma coisa. Você é uma pessoa inteligente e sábia e ela quer que você faça parte dos seus quadros. Agora fique triste, por outro lado, de que você está sendo tentado a abandonar a sã doutrina da Igreja Católica. Só homens podem ser parte da maçonaria. Apenas homens, certo? A maçonaria também ela é regada pelos valores do iluminismo, que é anticlero, né? E com princípios liberais, né? Ou seja, tem maçons que são a favor do aborto, tem maçons que são a favor do casamento homossexual e assim por diante. São heresias contra a Igreja Católica. Mãe, você pode ler para mim Adventistas, Universal e Assembleia de Deus de uma vez só? Sim. Os Adventistas do Sétimo Dia. Esta seita teve início no século XIX com William Miller,
que na época eram membros da Igreja Batista. Eles pregam que a Igreja Católica é a grande prostituta. O dia do sábado é o dia guardado por eles e não acreditam que o inferno existe. Seitas da cura universal, Edir Macedo, Deus é amor, Davi Miranda, essas que tem por aí. Diz recebei, de graça dai. A igreja de Edir Macedo foi fundada em 1977 e a do Davi Miranda em 1962. Lê a Assembleia de Deus? Pode ler. A Igreja Evangélica fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi Daniel Berg e Gunnar Wicklin, em Belém do Pará, Brasil, em 1911. Como todas as outras, não veneram Maria, não creem na Eucaristia, na intercessão dos santos e tudo que ensina a Santa Igreja Católica. Não creem no magistério da Igreja e na tradição cristã, e sim, só acreditam no que está escrito na Bíblia. Ou seja, aqui a gente pegou o combo protestante. E três variações do que Lutero fez. A gente tem aqui os adventistas do sétimo dia, que eles são... eles acreditam, eles guardam sábado, eles estão semi-judeus, vamos dizer assim, não comem carne de porco, né? Guardam as regras do Antigo Testamento. Falando assim por cima, eles pregam que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, né? Falam que a Igreja Católica é o anticristo na Terra, né? Falam que o Papa é o anticristo e tudo mais. E eles não acreditam na existência do inferno. E no Brasil existe um grande teólogo adventista que está ganhando número e fama, que é o pastor Rodrigo Silva, né? E o pastor Rodrigo Silva, ele, com aquele jeito manso dele de falar, inteligente, tem levado muitas pessoas para a Igreja Adventista, né? E é claro que a gente tem que ficar prestando atenção que ele é mais uma variação do protestantismo, né? Uma das 30 mil igrejas protestantes que tem por aí. Foi fundada no século XIX e a gente tem que ficar firmes na nossa fé, que a nossa fé tem 2000 anos, não só 100, né, como a dele. Agora as igrejas neopentecostais, Deus é amor, universal, mundial, internacional, é tudo com esse negócio global, que são as igrejas da teologia da prosperidade. Se você é a igreja da oferta, dá o dízimo, né? Dá o dízimo para ganhar uma casa, um carro, Deus vai te abençoar, né? Que nem, né, quando a gente fala o pastor Valdemiro Santiago da Mundial, que na época da Covid estava vendendo grãos de feijão que curava a Covid a um preço irrisório de apenas R$100 por grão. Ou era mais caro, eu não sei, hein? Tem essas igrejas, são aquelas que falam que a gente pode comprar um terreno no céu, né? Felipe, esse pastor aí, ele tomou uma facada. Aí ele pegou o sangue dele e passava nas pessoas dizendo que o sangue dele estava curando as pessoas. Uhum. Uma heresia sem tamanho. Não é o sangue de Jesus, não, era o dele que estava curando as pessoas. Então eu não preciso. A Assembleia de Deus, ela é mais séria, tá? Ela é uma igreja mais tradicional, mais séria, mas eles, como todos os bons protestantes, é só a Escritura, somente o que está na Bíblia. Não reconhecem a maternidade da Virgem Maria, não reconhecem a comunhão dos santos, não reconhecem a autoridade do Papa. Isso serve para todas essas que eu citei, né? Então é fácil reconhecer a árvore pelos seus frutos. Vamos para a segunda folha, que a gente vai ler rapidinho, né, para terminar, né? Pode ler, mãe. Sim. Portanto, é fácil de reconhecer qual é a verdadeira Igreja de Cristo. É uma só. Está claro nos Santos Evangelhos. Mateus 16:16. Tu és Pedro.
100% de doutrina e verdade está presente na Igreja Católica Apostólica Romana. São Jerônimo ficou 60 anos organizando a Bíblia, até os anos de 405 mais ou menos. Traduziu do grego para o latim. Para vir um monge revolto e querer mudar tudo segundo suas próprias convicções. Inútil imaginar que Cristo apontava para si mesmo quando falava a Pedro. Sabemos que Cristo é a pedra angular principal da sua igreja, mas ele tornou a Pedro participante dessa sua condição. Suas palavras são palavras de vida e verdade. Nas igrejas protestantes se salvam por ignorância, pela misericórdia de ser ignorante, de não saber. Para ser uma igreja evangélica é preciso ter 4 elementos: doutrina, apostolado, liturgia e sucessão apostólica. 6 igrejas ecumênicas contêm estes 4 elementos: a ortodoxa, a anglicana, a presbiteriana, a luterana, luterana cristã reformada e metodista. Com a Igreja Católica somam 7 igrejas. Estas contêm 60% ou 70% da salvação, pois são unidas à Igreja Católica. Mateus 16. Sucessão apostólica. Elas têm, Atos 2, elas têm pedaços da salvação. Quem está nelas podem se salvar, pois elas têm partes da verdade. A maioria delas não tem no Brasil, mas a maioria dessas estão no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. As seitas que se dominam igrejas como a Universal, Mundial, Internacional da Graça, Igreja Evangélica, nem Igreja Evangélica são, pois não tem os 4 elementos necessários para serem realmente uma igreja. Realmente uma igreja. Que é aqueles 4, né? Doutrina, apostolado, liturgia e sucessão apostólica. Jesus não é o Rei e Senhor. Não é Rei e Senhor, reina nesses lugares, pois já deixou sua igreja primeira e verdadeira. Sua misericórdia alcança todos os lugares da terra, até pela fé dos fiéis e sua ignorância do não saber. Mas a graça da cura não é salvação. A graça da cura não é salvação. Lembrando também que o diabo também cura. Mateus 24, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 17. Vale a pena ler sobre os falsos profetas. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 a 11. Podemos encerrar este tema com a seguinte citação, Romanos 12, 19. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Então, vamos lá. A Igreja Católica é a verdadeira doutrina porque foi Cristo que a fundou. Nossa fundação, ela vem de Cristo. Os evangélicos os evangélicos somos nós. Nós somos a igreja evangélica, porque nós somos a igreja que segue o evangelho. Vocês estão entendendo? E outras igrejas podem ser consideradas evangélicas porque elas têm parte da salvação, como a luterana, como a metodista, como a ortodoxa, a anglicana, certo? Que são igrejas que têm quase 60% a 70% da doutrina deles igual a nossa. Então, seria mais fácil as pessoas terem a salvação dentro dessas igrejas do que daquelas seitas, né, do Xexonoye, da Umbanda, ou da Deus dessas seitas, né, que foram fundadas, tipo Deus é amor, tipo Universal do Reino de Deus. Agora, nós estamos aqui falando o seguinte, Mateus 16, 18. Deus vai dizer, Cristo vai dizer, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Os protestantes vão dizer, a pedra é que Pedro só vai seguir a igreja que é de Cristo. Mas não que Deus fundou uma igreja sobre ele, mas Deus fundou uma igreja em Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
Ou seja, está no possessivo, né? A minha igreja. Mas a igreja de Cristo foi fundada na onde? Em Pedro. Certo? Porque Cristo não precisaria de homens para fundar a sua igreja. Mas ele quer a nossa participação. Ele quer que os apóstolos continuem o trabalho que Cristo iniciou. Cristo iniciou o trabalho e depois subiu aos céus e deixou a igreja, que a gente já estudou sobre o mistério da igreja. Deixou a igreja como a continuadora de Cristo na terra. E Pedro, Cristo é a pedra angular da igreja. Mas Pedro é a rocha visível onde essa igreja foi fundada. Então, para uma igreja ela ser considerada evangélica, para que ela possa ser considerada católica, né? Ela tem que ter doutrina, apostolado, liturgia e sucessão apostólica. Essas igrejas aqui embaixo, que a anglicana, a presbiteriana, elas têm um pouco desses quatro, mas não totalidade desses quatro, entendeu? Ela tem um pouquinho desses quatro, mas não a totalidade desses quatro. A sucessão apostólica é uma coisa complicada, que ela diz o seguinte, que essa igreja ela provém dos apóstolos, certo? E a única que eu tenho certeza que tem sucessão apostólica dessas aqui que foram citadas é a ortodoxa e a igreja católica. A luterana perde sucessão apostólica porque o sacerdócio deles perde sucessão apostólica, né? Os metodistas perdem sucessão apostólica também. Por quê? Porque eles não acreditam no sacerdócio, mas vamos dizer que a fé em Cristo é apostólico. Então eles têm um pouquinho, vamos dizer assim, da fé dos apóstolos. Não completa porque não são católicos. Então, pessoal, por que trocar a verdadeira fé? Por que trocar 100% da fé por outra fé? Que, apesar de dizer verdades, e aqui eu estou falando de fés cristãs, tá? Estou falando de metodistas, protestantes, estou falando de ortodoxos. Não estou falando aqui das seitas, né? Estou falando de igrejas. Igrejas evangélicas que a Igreja Católica reconhece como igrejas, como comunidades eclesiais. Né? E aqui, nesse aqui que a gente falou, dessas que eu acabei de citar, entra a palavra ecumenismo. Ou seja, eles têm coisas em comum conosco. Eles acreditam em Cristo. Eles acreditam na Trindade. Eles batizam na fé da Santíssima Trindade. E eles têm em comum conosco isso, certo? Se eles têm em comum conosco isso, tem diálogo, tem conversa. E o nosso Senhor diz que é para todos os cristãos serem um. Hoje nós somos divididos por conta de Martinho Lutero. E nós temos que voltar à comunhão. E a igreja se esforça para conversar com os cristãos, para quem sabe um dia todos nós sermos igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Para que eles saiam desses 60%, 70% de doutrina e venham para a revelação completa. Que todos sejam um. Amém? Amém. Então eu me despeço aqui do pessoal do YouTube, né?